Quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Eu confesso que pela manhã, era 8:30 da manhã, eu estava orando e mudando tudo, porque nós queremos que o Senhor está fazendo grandes coisas esses dias. E eu quero falar algo, talvez você já escutou há um tempo atrás, mas eu queria que o Senhor te trouxe aqui hoje por um propósito. Você crê nisso? Você crê que você não está aqui por acaso? Eu queria que você abrisse seu coração. Eu quero falar sobre Deus dos montes e Deus dos vales. O que nós precisamos entender, irmãos, e talvez a gente tenha muita dificuldade, é de ver Deus em todas as coisas. É muito fácil a gente ver Deus quando tudo vai bem. É muito fácil a gente ver Deus quando tudo acontece do jeito que a gente planejou. Mas é difícil a gente ver Deus quando as coisas saem do controle. É muito difícil a gente ver Deus quando as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus não é um Deus somente no momento que a gente está feliz e tudo acontece do jeito que a gente quer. Mas o nosso Deus é um Deus que também está conosco nos dias piores da nossa vida. O nosso Deus é o Deus daquele momento de celebração, mas também o nosso Deus é o Deus daquele momento de luto e de dificuldade, aquele momento que a gente não tem resposta. Eu queria que você abrisse seu coração. Eu quero ler um texto, 1 Reis, capítulo 20, versículo 23. 1 Reis 20, 23 diz assim: depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram, mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies ou nos vales. Aqui é o povo e o rei da Síria argumentando, dizendo, o povo de Israel, ele só venceu porque estava tudo bem. Eles venceram porque eles estão no melhor momento. Eles venceram porque eles estão no monte. Eles venceram porque tudo está a favor deles. Eles estão numa visão privilegiada. E muitas vezes na sociedade as pessoas têm essa visão. Você só está fazendo isso porque você está bem. Lembra? Satanás com o servo Jó fala para Deus, ele só serve o Senhor porque ele tem tudo. Então muitas vezes nós temos essa visão de que Deus só está com a gente quando tudo vai bem. Mas olha interessante o que diz no versículo 28, continuando 1 Reis 20, 28. O homem de Deus foi ao rei de Israel e ele disse: assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes, e não das planícies, não dos vales. É por isso entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, o exército sírio era um exército poderoso. E aos olhos naturais, muitas vezes, se eles estivessem de igualdade na planície, eles venceriam. E muitas vezes eles estão dizendo, somente Israel está vencendo porque eles estão favoráveis, eles estão no melhor lugar. Irmãos, deixa eu te falar algo. Não é a circunstância que define quem você é, mas é o Deus que você serve. Talvez você está procurando justificativas para mostrar o que está acontecendo. Mas não é sobre circunstâncias, não é a circunstância que define você, meu irmão. Nós precisamos entender isso, e nós vivemos, irmãos, momentos de vales, mas também momentos de montes. Talvez você entrou aqui nessa noite, você está vivendo o melhor momento da sua vida, e glória a Deus por isso. Mas talvez você entrou aqui nessa noite, você está vivendo um dia difícil, um tempo que você está pensando em desistir de tudo, um tempo de injustiça. E nós precisamos aprender a ver Deus em todas as coisas. É muito fácil a gente ver Deus quando tudo vai bem, dia de inauguração, dia de festa, dia de igreja cheia, dia de aniversário, dia de promoção, dia que conquistar a nossa casa. Mas nós precisamos ver Deus também nos dias difíceis. Eu quero falar sobre montes e vales, e os montes, irmãos, muitas vezes são favoráveis, né? Porque é um lugar privilegiado, é um lugar seguro, é uma visão que te favorece. E muitas vezes é muito fácil a gente querer viver no tempo de monte, porque no monte é onde tudo dá certo, no monte tudo vai a favor, no monte é onde tudo me deixa feliz. E é muito fácil a gente ver que Deus está com a gente quando tudo acontece bem. Mas será que a gente está conseguindo ver Deus quando as coisas não vão bem? Será que a gente consegue ver Deus se as coisas não derem certo? Irmãos, a gente tem muita facilidade de atribuir a Deus tudo quando vai bem, deu certo, glória a Deus, Deus é bom. Mas será que a gente consegue dizer assim, Deus é bom mesmo quando eu não consigo? Deus é bom mesmo quando eu perco alguém querido? Deus é bom mesmo quando as coisas não dão certo? Irmãos, eu quero falar sobre 3 verdades sobre os montes e 3 verdades sobre os vales. A primeira verdade sobre o monte, né, que é um lugar alto, repita comigo assim: não permita que a soberba entre no seu coração.
Irmãos, o segredo para a gente chegar a algum lugar é ser humilde, é entender que nós não somos capazes de nada. Essa obra só aconteceu porque, primeiramente, Deus, o favor de Deus está sobre esse lugar. E segundo, porque tem irmãos. No final, me lembrem, a gente vai orar pelos irmãos, chamar aqui. Hoje é um dia especial, a gente estende um pouquinho, mas até 11h30 a gente termina a brincadeira. Mas, irmãos, nada se faz sozinho. Aqui nós estávamos, uma equipe, mas, irmãos, nada acontece sozinho. O café é importante, o irmão segurando a escada é importante, o irmão empurrando com o irmão é importante, tudo é importante. Assim como qualquer lugar na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na prefeitura, sozinho a gente não consegue fazer nada, irmãos, nós precisamos uns dos outros. Então nós precisamos entender que nós não podemos achar que chegar aqui hoje, uau, nós somos bons, deu tudo certo, a gente conseguiu. Não, a gente não conseguiu nada. Foi o favor de Deus, porque sem Deus a gente não consegue nada. Então hoje é um dia de alegria, irmãos, mas uma grande verdade é, não permita, e eu falei isso hoje pela manhã com os irmãos na reunião lá antes do culto, vamos guardar nosso coração. Não vamos nos iludir e achar que a gente consegue alguma coisa, porque tudo isso aqui é Deus. Não é nós. E nós precisamos guardar nosso coração, porque nós vemos Sansão, por exemplo. Sansão está vivendo um tempo de monte, um homem de Deus, um nazireu, um homem separado, mas há um momento que ele se enche. Eu sou forte, eu consigo, e naquele momento ele cai. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 4:27. Versão NVI, não deem lugar ao diabo. Irmãos, a humildade ela é necessária para que o nosso coração não venha se corromper. Estar no monte é um lugar que muitas vezes vai nos tentar. Estar sobre a liderança vai nos tentar. Ser o chefe vai nos tentar. Porque é um momento onde nós temos oportunidades. E a grande questão aqui é guardar o nosso coração, porque Sansão, no momento onde ele acha que está tranquilo, momento de conforto, momento de estar, está tudo bem, tudo dá certo, foi o momento que ele caiu. Por isso nós não podemos dar lugar ao diabo. 1 Pedro 5:8 diz, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo que anda como um leão, rugindo à sua volta e procura alguém para devorar. Irmãos, uma grande verdade é guardar o nosso coração para que a gente não venha se perder. E eu falo isso com muito temor, porque começa em nós isso. Que nós não venhamos perder a direção, o propósito, saber quem nós somos em Deus. Se Deus não estiver conosco, nada vai acontecer. Eu não sei o que você está vivendo, mas talvez você está vivendo o melhor momento da sua vida. Mas, irmãos, não se iluda. Assim como o Léo falou aqui na oferta. Se você tem uma faculdade, você tem um ótimo emprego, você tem um ótimo salário, você pode ter capacidade, mas sem Deus isso não vale nada. Sem Deus isso é passageiro. Nós precisamos de Deus. A segunda verdade, no momento do monte, repita comigo assim, até em lugares altos se travam grandes batalhas. Talvez a gente tenha ilusão de falar, ó, é pastor, ele não sofre, ele não sabe o que eu estou passando. Ah, prefeito é fácil, ser líder é fácil. Mas ele não está na minha posição. Irmãos, a gente tem uma ilusão de achar que quem é chefe, quem é líder não passa dificuldade. Irmãos, os irmãos sabem, a gente estava aqui dias difíceis, eu vou usar muito exemplo daqui porque é recente. Mas quantas vezes a gente se faz de forte aqui, mas quando eu subia lá para a sala, eu chorava e falava, Deus, o que o Senhor quer? Vai dar, não vai? O que o Senhor quer nos ensinar nesses dias? Mas sabe qual é a ilusão, irmãos? Às vezes você acha que alguém que está acima de você não sofre. Você acha que alguém que está acima de você não tem problema, não tem preocupação, não tem conta. A família não fica doente. É muito difícil, porque quando a gente vê alguém no monte, a gente às vezes quer criticar, falar, porque a gente acha que para ele tudo é bom. Mas, irmãos, até em grandes lugares, até nos montes, tem batalha, tem dificuldade. A própria Bíblia nos ensina em Lucas, né? Depois você lê, capítulo 12, versículo 48, parte B, que quanto mais é dado, mais é requerido. Quanto mais autoridade você tem, mais você vai ser cobrado. Quanto mais compromisso você tem, mais vão esperar de você. Então, até em grandes montes, até em grandes oportunidades, há grandes batalhas. Nós, sermos cheios do Espírito Santo, não nos impede de ter batalhas.
Porque a ilusão às vezes eu fui para a igreja, eu sou fiel, eu vou todo culto, por que eu estou tendo problema? Irmãos, onde está escrito que você ser crente não vai ter problema? É uma ilusão achar que eu fui para a igreja, agora é só vida boa. Onde está escrito isso? O próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nunca Jesus prometeu que você não teria dificuldade, irmãos. Então até quando nós estamos na igreja, até quando nós estamos em montes, nós estamos sujeitos a batalhas, a dificuldades. Nós estamos em dias de festa, irmãos, glória a Deus por isso, mas não se iluda. É a constância que mostra o sucesso. Começar bem, todo mundo começa. Casamento começa bem, aniversário de criança, né? Nascimento de criança começa bem, promoção de emprego começa bem, né? E começar um novo emprego começa bem. Mas sabe o que significa? Sabe o que realmente faz sentido? Constância. Eclesiastes 7:8 diz o quê? O melhor é o fim das coisas do que o começo. Começar bem, irmãos, muitas vezes é fácil, mas é a constância que vai mostrar. Nós precisamos guardar no nosso coração. E sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente quer viver uma geração que quer resultado rápido, mas processos. Quer um exemplo? O povo estava no Egito. Deus tem uma promessa para eles. Você vai para a terra prometida, Canaã. Foi transladado? Foi na hora? Não. Existe algo chamado deserto, que é processo. Processo é uma oportunidade de Deus para nos preparar, para nos amadurecer, para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Se Deus tira o povo do Egito e manda direto para Canaã, mentalidade errada, não cresceram, não mudaram, não vão avançar. Talvez você não entenda o que você está vivendo hoje, porque você não entende o processo, irmãos. É o processo que vai fazer você permanecer e ter constância. Mas para isso você precisa entender que não é só quando você está na luta que tem dificuldade. Não é só quando você está na luta que tem crise. Nos montes também acontece isso. E terceira verdade dos montes, repita comigo. Deus é quem nos coloca nos lugares altos. Provérbios 16, 18 e 19 diz assim: o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Ou o orgulho também precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo. O que é despojo? É aquilo que sobra de uma guerra, né, de uma vitória, com os orgulhosos. Irmãos, há um segredo se nós queremos avançar. A humildade, ela precisa fazer parte da nossa vida. Nós não podemos nos iludir, irmãos, de achar que porque nós estamos bem, agora estamos num prédio térreo, agora tem uma fachada bonita, agora se preparam, que vocês vão ver quem é a igreja local. Misericórdia, irmãos, não é sobre igreja local, é sobre Jesus. E agora que isso? Não, irmãos, a gente precisa guardar no nosso coração. Se Jesus não estiver com a gente, tudo é em vão. Atos 17, 25. A Bíblia diz: e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Irmão, se você quer avançar e você quer permanecer, aprenda a olhar para Jesus. Jesus é o segredo de qualquer vitória. Se não tiver a favor de Deus, irmãos, nenhum lugar nós vamos chegar. Se nós não tivermos debaixo do favor de Deus, tudo é passageiro. Nós precisamos entender que sem Jesus, tudo é momentâneo. Nós podemos ter grandes conquistas, mas sem Jesus, é só esforço humano. Vai ter fadiga, vai ter cansaço, e vai chegar um momento que a gente desiste. Existe um rei na Bíblia chamado Uzias, está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15. 2 Crônicas 26, versículo 15. Depois o 16, né, diz assim: construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos. Elas atiravam flechas e lançavam grandes pedras das torres e dos cantos dos muros. Sua fama se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor, quem ajudou ele? O Senhor, ele não fez sozinho. Teve capacidade, teve equipe boa, mas o Senhor o ajudou extraordinariamente. E ele se tornou muito poderoso. Irmãos, até aí. Tudo isso aconteceu. O Senhor ajudou. E ele se tornou poderoso. Se ele entende que tudo isso é Deus fazendo, está tudo bem.
É assim como quando chega, né, Faraó, né, chega para José e fala, eu fiquei sabendo que você revela sonhos. E ele fala, eu? Eu não, é o meu Senhor. Irmãos, não tem problema ouvirem falar de você, não tem problema te elogiarem, desde que você guarde o seu coração e diz, eu? Não, eu não, foi o Senhor. Até aqui, ele está fazendo algo extraordinário, irmãos. Essas máquinas que ele fabricou, inventada por homens peritos, era como hoje a gente falar sobre a IA, algo, uau, que poderoso. Naquele tempo essa tecnologia não existia. E tudo isso que eles construíram é inovação. E isso encheu ele de soberba. E nós precisamos entender, irmãos, que até em lugares altos, se nós estamos lá, é o Senhor que nos coloca. E olha o que diz o versículo 16. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho. E o que levou à ruína. Lembra que a ruína precede a queda. Pecou contra o Senhor seu Deus ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Irmãos, aqui acaba o chamado e propósito de Uzias. Por quê? O coração se encheu daquilo que não era dele. Por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Talvez você entrou aqui nessa noite cheio de alegria, glória a Deus por isso, talvez vivendo o melhor momento da sua vida, glória a Deus por isso. Mas nunca se esqueça que onde você chegou foi o Senhor que te colocou. Não permita que um pouquinho que a gente cresce, irmãos, eu falo isso primeiramente para mim, que venha nos tirar do propósito. Nós precisamos entender que estar no monte é muito importante, é muito bom, irmãos, é momento de conquista, é momento de vitória, é momento de celebração. Mas não são esses momentos que definem o nosso caráter em Jesus. Então há momentos que nós vamos estar nos montes, há momentos que nós vamos viver grandes coisas, há momentos que nós vamos viver grandes conquistas. E glória a Deus por isso. Mas há momentos também que nós vamos viver em vales. Aquele momento que parece que nada dá certo. Aquele momento que parece que a gente está sendo injustiçado, ou até está sendo injustiçado mesmo. E o que nós agimos nesse tempo também? Enquanto o monte é um lugar que dá visão clara, é um lugar que traz uma visão privilegiada. O vale, irmãos, é um lugar que você está abaixo de tudo, tudo parece distante. Quantos já viram um avião no céu aqui? Todo mundo, né? Um avião no céu parece tão pequeno, por quê? Porque está tão embaixo, tão longe. E talvez quando nós estamos em vales, irmãos, muitas vezes nós temos esse sentimento, parece que Deus está tão longe, parece que nada dá certo. Estar em vales também nos torna mais vulneráveis, estar no vale nos torna também sem visão, porque enquanto nós estamos no vale há montes e nós não temos visão clara do que está acontecendo. A grande questão é o como que nós agimos diante dos momentos difíceis da nossa vida, diante das crises, diante dos momentos que nós não temos respostas. Talvez você entrou aqui, como eu disse, você está vivendo um tempo de monte. Estou bem, estou na melhor fase da minha vida, mas a vida, irmãos, é cíclica. Assim como nós temos momentos bons, nós também temos momentos difíceis. E talvez você entrou aqui nessa noite e você está vivendo um tempo de vale. O vale, irmãos, quero falar sobre 3 verdades sobre o vale. Primeira verdade, repete comigo aí. Deus, Ele é maior que tudo. Irmãos, não se apavore, não se iluda. Nenhuma adversidade, nenhum problema, Ele pode ser maior que Deus. Nenhum. Salmo 121, versículo 1 ao 8. Amém? Acharam? Todo mundo achou? Glória a Deus. Elevo olhos para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece e aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra o que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia e nem a lua de noite, assim como o povo no Egito, né? Durante o sol tinha as nuvens, durante a noite tinha a coluna de fogo. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Irmãos, eu não sei se você está num tempo de vale, ou um tempo de incerteza,
um tempo de medo, um tempo que talvez você não quer chorar perto de ninguém para mostrar fraqueza, mas você não está bem. Talvez você está preocupado, está com medo. Mas quando nós lemos Salmo 121, há uma resposta de um clamor. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu sei para onde olhar. Talvez você está olhando para as circunstâncias, irmãos, parece que nada é favorável. Mas quando você olha para o Senhor, você pode ter fé e confiar. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus ele é maior que tudo. Deus ele é maior que os nossos problemas. Deus não é menor do que o que você está passando hoje. Sabe porque às vezes a gente está aflito, desesperado? Porque às vezes a gente olha mais para o problema do que olha para o nosso Deus. Deus ele é maior que o problema que você está passando hoje. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu tenho convicção que Deus ele é maior que o problema que você está passando hoje. Se você olhar para Ele, Ele vai te trazer paz. Se você olhar para Ele, Ele vai te trazer descanso. Talvez você está desesperado porque você parou de olhar para o lugar certo. Porque o salmista diz aqui, eu olho para o monte de onde vem o meu socorro. Talvez você está olhando para o lado, você está vendo problema. Talvez você está olhando para frente, você está vendo problema. Aprenda a olhar para o alto. Aprenda a olhar para o Senhor. Segunda verdade que nós aprendemos no vale, além de Ele ser maior que toda a luta que nós passamos, é Deus que cuida de você. Talvez você está se sentindo sozinho, meu irmão. Todos nós temos momentos, né, que nós nos sentimos sozinhos, abandonados, né, injustiçados. Há momentos que a gente pensa em chutar tudo, né, largar tudo. Quem nunca fez isso? Seja sincero. Quantos aqui já pensaram em desistir? Eu já pensei muitas vezes. Quase todo dia. Irmãos, diante das dificuldades, sabe o que não nos faz desistir? Não tomar decisão precipitada. Porque se a gente tomar decisão precipitada, a gente faz muita besteira. Nós precisamos aprender a confiar e ver que Deus está cuidando de nós, mesmo quando a gente não enxerga. Isaías 41:10. O Senhor diz, não tenha medo, não tema, pois eu estou contigo, eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Irmãos, é o Senhor que nos sustenta. Há momentos que entra o desespero, há momentos que a gente não faz sentido o que a gente está vivendo, mas quando a gente entende isso, nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Assim como o Senhor disse, seja forte e corajoso para Josué, sabe, em tempos de batalha, em tempos de dificuldades, em tempos de luta, nós precisamos entender isso e confiar em Deus. Deus cuida de nós nas adversidades, Deus cuida de nós e é Ele que nos sustenta. Talvez há dúvidas no seu coração, mas deixe o Senhor cuidar de você. Sabe, irmãos, às vezes a gente acaba falando demais e minando e matando a nossa fé. Quantos lembram de Zacarias, pai de João Batista? Lembram? Há um momento que ele começa a reclamar e falar, não vai dar. Então o anjo vem e deixa ele mudo. Para quê? Para que a promessa se cumprisse. A nossa boca tem poder, irmãos. Pare de falar que não vai dar certo. Pare de falar que não tem jeito. Sabe, se for preciso, o anjo vai te deixar quieto hoje para você parar de declarar essa mentira, porque a verdade de Deus é Ele é soberano e Ele dá a vitória. Muitas vezes nós estamos sendo usados sem querer pelo diabo, dizendo, não tem jeito, vai dar tudo errado, minha família não dá, não, essa cidade não presta. Irmãos, você está declarando isso, para de declarar essa mentira. Vamos mudar isso. Vamos fazer essa oração para Deus deixar a gente mudo se a gente vai falando demais? Não, misericórdia. Irmãos, e última verdade sobre os vales. Repita comigo, no vale se conquista as grandes vitórias. Irmãos, não é no monte que você cresce. É no momento da dificuldade que você cresce. Não é no elogio que você cresce. É no momento que você é criticado que você cresce. Não é no momento que você é aplaudido que você cresce. É no momento que você é injustiçado. Não é no monte que você cresce, é no vale. O lugar de deserto muitas vezes, o lugar de abandono muitas vezes, o lugar que parece que nada faz sentido. É esse lugar que a gente cresce, é esse lugar que grandes vitórias vêm. 1 Samuel 17:3. Quantos lembram de Davi e Golias? É interessante esse texto, irmão, só o versículo 3, que diz assim, assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em montes, ou versão como NVT, colinas opostas, com um vale ou a planície entre eles. Vamos ver a cena? Há um momento de guerra, onde Israel vai lutar com os filisteus. De um lado, no monte, há o povo de Israel.
do outro lado, no monte, há o povo filisteu. E há um filisteu lá, incircunciso, desafiando o povo de Israel. E o grande desafio, irmãos, é que enquanto eles estão no monte, todo mundo está confortável. O povo de Israel está com medo, mas eles estão no monte. O monte tem visão, o monte traz conforto, está tudo bem. Mas no momento que vai para o vale, é que vem batalha. E há um momento aqui que diz que eles desceram para o vale para batalhar, e onde Davi vence a batalha. Sabe, irmão, talvez você está com medo de batalhas, porque batalhas dá medo, dá insegurança. Porque para nós é muito cômodo e muito fácil querer estar no monte, porque no monte é um lugar seguro, no monte é um lugar que a gente tem uma visão, no monte é um lugar onde a gente se defende. E sabe, irmãos, às vezes, entenda isso que eu vou falar, abre o seu coração. Às vezes toda ignorância, ou toda aquele sentimento de você se calar, se fechar, isso é o medo. Às vezes você ser grosso é o medo, é uma forma que você quer se defender, porque você não quer que toque na sua ferida. E nós muitas vezes estamos no monte por proteção, não quero mexer com isso, não fala comigo, mas é no momento que a gente vai para o vale, que a gente vai enfrentar batalhas, vai estar exposto, vai mostrar quem nós somos de verdade, vai mostrar as nossas falhas, as nossas dificuldades. Entre dois montes havia um vale, e naquele vale era um lugar onde Deus queria trazer a vitória para Israel através da vida de Davi. Não tenha medo diante dos vales, irmãos. Parece às vezes que vale é retroceder. Às vezes parece que sair do monte e ir para um vale, parece que a gente está perdendo. Mas é no vale que muitas vezes a gente vai vencer e a gente vai viver um grande propósito de Deus. É muito cômodo, irmãos, e a gente tem muita facilidade de, quando fala, ora por alguém. Se eu ver um irmão desinteressado aqui, e eu ver o outro lá, pulando, chorando, por quem que eu vou querer orar? Ah, vou orar por aquele, porque aquele lá vai receber mais. Muitas vezes a gente é muito natural naquilo que a gente faz. Ezequiel, capítulo 37, banda já pode subir. Quero orar e profetizar com vocês nessa noite a respeito dessa palavra. Nós queremos que aqui há um novo tempo, irmãos, onde nós vamos ver coisas extraordinárias, nós vamos viver milagres, vamos viver o sobrenatural de Deus, mas entenda isso, milagre só acontece onde há necessidade, milagre só acontece onde há crise, milagre só acontece onde há problema, não acontece milagre onde está tudo bem. O favor de Deus não é para quem não precisa, o favor de Deus é para quem precisa. Se você é bom o suficiente, não tem favor de Deus para a sua vida. Porque o favor de Deus é para quem é falho, o favor de Deus é para quem não consegue, o favor de Deus é para aqueles que têm limitações, o favor de Deus é para quem sozinho não vai a lugar nenhum. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, irmão, se nós queremos viver o sobrenatural de Deus é, reconheça que sozinho você não consegue. Reconheça que nós somos limitados. E se Deus não estiver com a gente não tem nada de bom. Aprenda a viver do favor de Deus, porque o favor de Deus não é para quem é cheio e sabe tudo. O favor de Deus é para quem entende que sozinho não consegue. O favor de Deus é para aquele que fala, eu preciso de ajuda. O favor de Deus é para aquele que é humilde e diz, eu não consigo. Ezequiel capítulo 37. Abra sua Bíblia, se você puder, para a gente ler esse texto junto. Ezequiel vem depois de Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ezequiel 37. Vamos ler até o versículo 10. Leia comigo. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale. Vale, lembra? Ele não está no monte, ele está num vale. Espalhados por toda parte, completamente secos. Então o Senhor me perguntou, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? E Ezequiel respondeu, Senhor, ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida.
porei carne e músculo em vocês, e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês, e voltarão à vida, então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei esta mensagem, como ele me havia ordenado, e de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se o vale, um barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formavam sobre os ossos, e em seguida a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem, diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Versículo 10. E anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e Espírito entrou nos corpos, e todos eles voltaram à vida, e se levantaram e formaram um grande exército. Irmãos, eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você está fraco, cansado, desanimado, mas se o Senhor restaurou e transformou um vale de ossos secos em vida, qual é o seu problema que Deus não pode transformar hoje, meu irmão? Talvez você desanimou, baixou sua cabeça, desistiu, mas o Senhor quer trazer de volta essa promessa que um dia queimou no seu coração. Sabe, esse texto nos ensina algo, irmãos. Diz que Ezequiel chegou numa visão onde não havia vida, não havia esperança, não havia nada. E o Senhor diz: você acha que esse vale pode se tornar vida? Ezequiel não disse: não dá, não tem jeito, eu não consigo, não vai dar. Ele diz: o Senhor sabe. E o Senhor diz: já que você diz isso, então começa a profetizar. Talvez você entrou aqui sem esperança com a sua família, meu irmão. Talvez você se acostumou e desistiu dos sonhos que Deus te deu um dia. Talvez você tinha tanta expectativa naquilo que o Senhor ia fazer, e você fechou seu coração e se frustrou. Mas se o Senhor lhe transformou um vale de ossos secos em vida e trouxe esperança, aquilo que havia morte, ele se tornou um grande exército. Qual que é o seu problema que Deus não pode mudar hoje, meu irmão? Talvez você fechou seu coração porque no momento que você viveu grandes montes, aconteceu algo que te injustiçou, e você está vivendo hoje uma dificuldade, você fechou seu coração. Mas é tempo de você voltar a sonhar. E o Senhor nos ensina uma lição aqui. A maneira de nós fazermos isso é começar a profetizar, declarar. Ele diz isso. O que você está declarando nesses dias, irmãos? A palavra do Senhor para Ezequiel é: comece a profetizar, Ezequiel, porque profetizar traz autoridade sobre aquilo que você está declarando, meu irmão. E quando Ezequiel começa a profetizar, começa a acontecer algo. É tempo de você voltar a sonhar, meu irmão. É tempo de você voltar a profetizar. Sabe, irmãos, talvez você se acostumou, mas faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Faz quanto tempo que você não tem uma experiência com Deus? Irmãos, não é sobre o prédio. Esse prédio aqui, irmãos, não é, a presença de Deus não habita nesse lugar, Ele habita dentro de nós. O que nós estamos fazendo? Mas eu creio que o Senhor está nos trazendo aqui para um novo tempo, onde nós vamos viver o sobrenatural, vamos viver o milagre do Senhor, porque nós vamos começar a profetizar e declarar vida, vamos declarar saúde, vamos declarar restauração, vamos declarar que Rio Grande da Serra vai ser transformado, vamos declarar que essa cidade vai ser conhecida, vamos declarar que essa cidade vai mudar. Isso começa aqui, irmãos, porque as pessoas vão olhar para nós e começar a ver que há esperança, há vida. Mas, irmãos, toda mudança, ela começa de dentro para fora. Eu queria te convidar a você fechar seus olhos por um instante.